de vir, mas hoje deu tudo certo. Então, queria conversar com vocês um pouquinho sobre a comunicação não violenta hoje. Como vocês já viram em outro momento, eu trabalho com a questão da inteligência emocional, os diferentes perfis de personalidade, né? A gente cria diferentes estratégias para alcançar os nossos objetivos, mas nós temos necessidades humanas que nos conectam, né? Às vezes a gente tem visões de conseguir o que a gente quer, o que necessita profundamente diferente, estratégias para chegar a esse lugar diferente, e aí acontece muitas vezes os conflitos, né? Porque tinha que ser do meu jeito. E aí a gente está acostumado com esse padrão, que é o nosso padrão que a gente foi desenvolvendo e funciona muito bem para nós. Mas para cada um é um padrão diferente, né? E quando a gente trabalha no coletivo, a gente está junto, aí começa a ter um pouco de discordância, né? Do caminho a seguir. Então, a comunicação não violenta, ela é uma ferramenta maravilhosa para esse encontro, né? Esse encontro de diferenças, mas para conseguir chegar numa solução, uma gestão de conflitos, uma comunicação aberta e autêntica, para chegar nos resultados que atendam às verdadeiras necessidades, né? As verdadeiras necessidades por trás daquela situação, ou por trás daquele problema, ou por trás de uma dinâmica necessária que está acontecendo. E muitas vezes a gente confunde a verdadeira necessidade com a estratégia que eu criei. O nosso apego, né? A nossa forma de ver o mundo, às vezes aí faz com que a gente crie algumas dificuldades para encontrar um caminho apropriado. Tá, ok. Eu faço parte da Escola SAT, que é a escola do Dr. Cláudio Naranjo, né? Desde 2010 eu sou integrante da Escola SAT, desde 2015 comecei a ter as minhas formações lá, na verdade, e eu sou autorizada por ele, né, a trabalhar com o Enneagrama da Personalidade. Foi ele que sistematizou essa ferramenta, trazendo conhecimento da medicina, da psicologia, da psicanálise, né, como a gente conhece hoje, que se chama a psicologia dos eneatipos. Então, ele fez toda essa sistematização, agregando esses novos conhecimentos, né, e aí eu tenho a autorização dele, pessoal, para ministrar esse conteúdo. E também fiz as minhas formações de comunicação não violenta, incluindo também uma com Dominique Barter, que hoje é uma das referências nesse assunto. Então, desde 2010, eu venho me desenvolvendo nessa área, né, de terapias, inteligência emocional, o coach também, né, para conseguir lidar melhor com as minhas emoções, com as minhas dificuldades, com a gestão de pessoas, com filhos, marido, né, problemas de comunicação, que está assim na base do relacionamento humano, que é o que nos diferencia. Então, queria perguntar para vocês se vocês gostam mais de trazer, eu tenho slides aqui também que eu preparei, né? E aí eu só gostaria de saber qual o tempo que a gente tem para isso, para saber se a gente vai até às 5, ou é um pouquinho antes, como é que está a organização aqui? Já que fica à vontade, o nosso horário ficou organizado até às 17, mas fica à vontade, a tarde é tua. E a nossa. Então tá ótimo. Então eu vou colocar aqui o slide, que daí eu acho que tem pessoas que são mais visuais, né? E aí a gente pode acompanhar o conteúdo, tá? Deixa eu apresentar aqui, né? Estão vendo? Sim. Então tá. Então aqui já tem a minha apresentação para vocês. E o que eu mais acredito é na nossa capacidade de autotransformação, né? Apesar de termos passado cada um por experiências, criado a nossa personalidade, nós estamos sempre com essa grande capacidade de se autotransformar e olhar todas as possibilidades e potencialidades do ser, não ficar limitados. Então, uma das premissas que a comunicação não violenta traz também é a mesma que a Brené Brown traz no livro, né, A Coragem de Ser Imperfeito. Nós estamos aqui para criar vínculos. Somos concebidos para conectar uns aos outros, né? E é esse contato que dá propósito e sentido à nossa vida. Sem ele, sofremos. Acho que essa é uma frase bem impactante, principalmente nesse momento de pandemia, em que a gente tem as nossas relações
sociais um pouco mais limitadas, né? Então, quanto esse isolamento trouxe culturalmente para o Brasil, numa estatística de 23 países, é o que mais está sofrendo com essa questão do isolamento. Quanto esse isolamento fez a gente também sofrer, porque a gente também tem uma expansão de muito para fora e agora a gente tem que vir muito para dentro, lidar com as nossas questões, né? Nossas questões emocionais, nossas questões mentais, nossas questões também corporais, né? Necessidades orgânicas. E a CNV, ela está baseada nesse vínculo natural do ser humano, né? Ela traz muito também esse conhecimento da biologia, e até a Era da Empatia, né, de um biólogo, um livro muito famoso, que ele vai trazer que nós somos naturalmente empáticos. E o que foi acontecendo com a gente no decorrer da nossa jornada foi trazendo para nós, assim, algumas camadas de proteção. E essas camadas de proteção, agora parece que a gente está sempre numa competição, mas na natureza, a cooperação predomina. É a cooperação que faz as coisas progredirem e continuarem. E aí as nossas defesas, né, porque viemos de uma época de escassez e teve vários contextos aí, fez com que a gente fosse se afastando dessa nossa natureza. Mas quando a gente se conecta com o nosso ser, a gente se recupera de novo esse prazer, né, de colaborar e de viver em sociedade, e de estar em grupos. Esse também é baseado no Carl Rogers, né? O Marshall Rosenberg, que foi quem criou a comunicação não violenta, ele era um grande estudioso da psicologia humanista, que foi levantada pelo Carl Rogers, que tem livros maravilhosos também, o Tornar-se Pessoa é um deles, né? Que vai investigar bastante disso, de ir lá no fundo do que realmente cada pessoa necessita, né? E por que a gente manifesta diferentes comportamentos a partir dessa necessidade não atendida. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, e se vocês puderem fazer esse exercício, pegar um papel aí, né, ou anotar até no computador, não precisa compartilhar comigo, mas só para fazer esse exercício. Uma situação recente que o incomodou, e descreva tudo que vem na sua cabeça, né? Quando acontece alguma coisa, a gente cria um mundo, né, na nossa imaginação. E nesse mundo, a gente tem o nosso ponto de vista, o nosso julgamento, como as coisas deveriam ser feitas. E aí, quais os sentimentos que vieram para mim? O que aconteceu no seu corpo? Gostaria que vocês fizessem essa experiência, só para a gente conseguir ter um gostinho, né? De o quanto isso influencia nas nossas ações. E aí, o que acontece? O que aconteceu? O ser humano, então, ele tem muitas dimensões, mas se a gente trabalhar com as básicas que a gente conhece, que é mente, corpo, né, e emoção, então a gente vai ver que vem primeiro os nossos pensamentos, as nossas crenças, julgamentos, e aí isso, às vezes, vai fazer com que o nosso sentimento fique ainda mais forte, né, com mais raiva, mais tristeza, mais incômodo, mais angústia, e vai trazer uma reação no nosso corpo físico. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, alguma reação que sentiu no corpo? Porque dependendo daí das nossas crenças e julgamentos e do nosso padrão de personalidade, a gente vai ter partes do corpo que são mais afetadas e outras menos afetadas, né? Então, qual é a emoção que eu produzo mais? Qual é o contato mais forte que eu tenho? Com quais emoções? Jaqueline, quando tu fala qual parte do corpo, pode ser, o que me vem à mente, né? O sentir-se mal, sentir-se angustiado, sentir-se nervoso ou chateado com a situação, e pode ser entendido isso, a tua pergunta? Perfeito, esses são os sentimentos. Isso. E aí, em que parte do corpo tu sente que teve uma alteração? Tua mão suou, a garganta fecha, em que parte do corpo?
Pois é, isso eu não consigo identificar, assim, sinceramente, não consigo identificar, mas o sentimento em si, por uma situação vivida, eu consigo identificar. A sensação de angústia, de descontentamento, de chateação, isso eu consigo perceber, mas se suou a mão, se o coração bateu mais forte, isso eu não sei. Talvez o coração tenha batido mais forte pela emoção do que eu estava sentindo. Ótimo, Às vezes tem gente que acelera o coração, tem gente que sua a mão, tem gente que fica mais vermelho, tem gente que sente aí um pouco de dor no estômago. Mas é ótimo que tu já conseguiu identificar os sentimentos, né? Que essa é a base do que acontece com a gente. Alguém sentiu alguma coisa no corpo? Conseguiu identificar? O pessoal colocou ali no chat, já que não sei se está conseguindo acompanhar. Eu botei a tela inteira aqui, não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu boto numa outra modalidade. Ixi. Tá, a gente teve algumas pessoas que falaram garganta, que sentem, né, na garganta, taquicardia, mão suada, aperto no peito. Perfeito. A garganta, às vezes, né, também parece que não consegue falar, ou uma necessidade de falar, né, uma impulsividade. E isso é bacana que... O que é o sentimento, né? A emoção, ela vem do mesmo radical da motivação. Então, ela vem de dentro para fora. Então, a emoção é uma reação química do nosso corpo dizendo que algo não está bem, algo não está funcionando bem, não está fluindo. E aí, o sentimento é a elaboração dessa emoção. Então, a emoção é a reação química no corpo e o sentimento é como eu dou o nome, né? É a elaboração disso. Então, eu sinto fome, né? Então, eu sinto aquela dor no estômago, então eu falo... qual que é o meu sentimento? É fome. Então, eu reidentifico. Então, o sentimento é a elaboração dessa emoção. Mas todo sentimento ele é decorrente de uma necessidade. E essa necessidade pode ser orgânica, né? Mas são necessidades humanas universais. Então, todo sentimento ele é decorrente de uma necessidade. Então, quando eu estou feliz, que é um sentimento, né? Estou alegre, estou satisfeita, provavelmente uma necessidade que eu tinha foi satisfeita, foi contemplada. Então, eu tô feliz que o meu marido lembrou que hoje era meu aniversário. Então, eu tô empolgada que fui reconhecida. Era uma necessidade que eu tinha. Quando eu tô insatisfeita, angustiada, chateada, tem uma necessidade minha que não foi atendida. Então, toda a necessidade não atendida vai me trazer para esse lado de sentimentos que culturalmente é visto como negativo, mas que eles fazem parte da nossa vida, né? E aí também é um problema, porque se a gente não pode reconhecer e não pode aceitar esses sentimentos, né? A gente fica com raiva de ter raiva, né? A gente fica chateado e não quer ficar chateado. Então, quando a gente começa a reprimir esse outro lado dos sentimentos, ele começa a ficar mais forte, ele fica mais tempo dentro da gente. E a gente não pode olhar para ele e tentar identificar, por que eu fiquei tão angustiado? Qual que é a minha necessidade que não foi atendida? Sair, então, né, do jogo da culpa, da culpabilização, do contexto, né, o do outro. Mas qual que é a minha necessidade? O que eu preciso para me sentir bem? E essa é a grande sacada aqui da CNV. Quando vem um sentimento, voltar para a gente, para o nosso corpo. As emoções são que estão dentro de nós. O outro, o contexto, ele é um gatilho. Ele faz com que a gente sinta, né, com mais veemência, com mais força, algo que está dentro de nós. Mas o sentimento, a emoção é uma reação química minha. Então, o que está gerando essa reação química? O gatilho, ele ativa. Mas qual a minha necessidade que está por trás disso? Então, aqui tem um estudo da Finlândia que eles mostram também aqui algumas emoções primárias, né? E como que o nosso corpo vai respondendo. E aí, claro, a gente expressa os sentimentos de diferentes maneiras, mas eles fizeram em várias regiões, né? Em vários países, e deu o mesmo estudo, né? Então, a raiva, olha, ela vai ficar com emoções mais quentes nessa parte, né? O medo. Para vocês verem, né? As cores frias, né? A depressão... a pessoa fica sem muita ação, né? A depressão. Então,
perfis também que são mais fechados, né? Ou que são mais tristes, vão trazer também essas cores mais frias, né? Há pessoas mais impulsivas, a felicidade também contagia o corpo inteiro. Então, aqui, para a gente ter uma noção de como cada ação nossa, cada movimento vem de uma motivação. A motivação que também vem dessa emoção que gerou essa reação química no nosso corpo por causa de uma sensação ou de uma necessidade não atendida, que pode ser por causa da nossa personalidade, que aí é uma necessidade egóica, ou pode ser uma necessidade real humana, né? Necessidade universal. E aí um problema ele não pode ser resolvido no mesmo estado de consciência que ele foi criado. Então, se eu agora estou muito chateada, estou com muita raiva, se eu vou para resolver um problema, qual que é a chance de eu estar com o mesmo pensamento, a outra pessoa também está com o mesmo pensamento e a gente conseguir resolver essa situação? E aí, aqui é o foco da CNV, né? Trazer primeiro o eu comigo. Me compreender, buscar entender o que está acontecendo dentro de mim, reelaborar isso a partir de 4 passos que a gente vai trazer aqui na CNV, para depois a gente poder usar esses 4 passos também com o outro. Geralmente a gente vai conversar com o outro não está aplicando a CNV. Então a gente vai ter que aprender também a conseguir ouvir os sentimentos e as necessidades do outro por trás daquilo que ele está falando. Porque a gente pensa, não, eu vou puxar a conversa, mas aí se o outro, ele já me responde, né, ele já não me escuta, então daí eu também já reajo, já me defendo. E aí, de novo, a gente volta para o mesmo estado que gerou o conflito. Então, para sair desse primeiro estado, o estado inicial que gerou esse conflito, nós temos que conseguir ficar isentos, como um observador, olhar de fora a situação, sair daquela emoção. E para sair daquela emoção, eu tenho que dar um lugar para ela. Ela tem que fazer sentido. Eu tenho que compreender por que eu fiquei daquele jeito. O Marshall Rosenberg também tem um livro muito bom, que é O Surpreendente Propósito da Raiva. E nesse livro ele vai trazer que esses sentimentos, a raiva, a tristeza, a angústia, né? Mas principalmente a raiva, ela é muito importante, que é um sinal de alerta do painel do carro que fala, opa, alguma coisa não está bem. A raiva ela é mais instintiva, então por isso ela também é mais agressiva, porque é uma necessidade muito latente de se defender. Uma importância muito forte, né? Preciso me defender urgentemente. Então, como que a gente vai lidar com a raiva? A gente vai olhar para a raiva para entender o que está por trás dela e a minha necessidade que não foi atendida. E isso gerou a minha raiva. Então, todo julgamento feito por uma pessoa, ele é condicionado por seu perfil de personalidade, né? E ele é relativo, porque daí cada pessoa vê de uma forma aquela situação. Tanto que quando a gente vai fazer mediações de conflitos, para quem está de fora do conflito, fica muito mais fácil, né, de ver as possibilidades de resolução. Porque quem está dentro está muito apegado à sua estratégia, ao seu ponto de vista. A comunicação não violenta foi criada pelo Marshall Rosenberg, né, nos anos 60, num contexto de direitos civis, briga por direitos civis, né, ele atuava nas escolas também, com muita mediação, ensinando professores e alunos a lidar também com segregação racial. Ele tinha vindo de um contexto também, sofrido muita violência na infância, por causa da sua religião. Então, ele também fez a tese dele baseada em religiões comparadas, né, para chegar a essa conclusão das necessidades humanas, elas são universais. E a base dele também é o Rogers, né? Carl Rogers, que é um grande humanista. Ele traz para a gente, na comunicação não violenta, 2 personagens. Ele chama de chacal e de girafa, né? Chacal seria como a gente reage quando a gente está na nossa defesa. A nossa defesa é o nosso ego, a gente está se defendendo. Aconteceu alguma coisa que não era aquilo que eu queria, ou não era a expectativa que eu tinha sobre aquilo, e agora eu preciso reagir a isso, né? Porque eu estou me sentindo atacado. Então, o chacal, ele vai com reação, julgamento, né? Pseudo-sentimentos e estratégias, exigências. Quando eu estou na minha defesa, eu não consigo enxergar o outro. Eu quero ser enxergado.
Só que o outro também está na defesa dele. E aí ele também quer ser visto. E a gente não consegue chegar nesse lugar, né? Está todo mundo na defesa. Alguém tem que dar um passo. E quem vai dar esse passo? Quem está disposto a uma comunicação empática e não violenta para chegar numa resolução. E aí esse animal que o Marshall traz para representar a pessoa disposta a dar esse passo da conexão é a girafa. Porque a gente, às vezes, discute com pessoas que a gente gosta muito delas, mas temos visões de mundo muito diferentes. Então, como que a gente faz para se conectar com aquela pessoa que a gente gosta, né, com aquilo que a gente tem em comum, e sair desse campo do julgamento das ideias? Pelo menos por aquele momento, para resolver aquela questão, uma questão específica. Então, a girafa, ela é representada pelo Marshall, porque ela tem um pescoço mais comprido, então, vamos dizer assim, tem uma visão de longo alcance, né? Ela pode ver do alto a situação, pode ver o todo como um observador. Ela tem uns orelhas grandes, então ela é uma boa ouvinte. A comunicação não violenta, ela vai ressignificar o nosso saber ouvir. E ela também tem um dos corações mais fortes da natureza, porque como o pescoço é muito grande, ela precisa mandar, né? Mandar sangue para lá para cima. Então, o coração dela é muito grande. Então, ela vai olhar, então, vai traduzir a reação do outro, seria, né, uma comunicação um pouco mais violenta, e às vezes não precisa nem ser agressão. O silêncio pode ser muito violento, né? Ser ignorado pode ser muito violento. Então, a gente tem que conseguir traduzir o que o outro está também sentindo e necessitando, se eu quero mudar esse padrão. Voltando aqui. Então, a CNV vai trazer duas premissas básicas, que é a empatia e a autenticidade. A empatia é eu com o outro, né? Eu conseguir olhar o mundo a partir do ponto de vista do outro, mas lembrando que eu continuo sendo eu, então seria só para eu criar essa conexão, eu não preciso concordar, isso é muito importante, né? A empatia não significa que eu vou concordar com o que o outro pensa, mas sim que eu posso, por um minuto, conseguir ouvir ele e perceber o ponto de vista dele. E a autenticidade, que seria a autoempatia, o autoconhecimento. A CNV traz que eu não posso partir para a empatia se eu não conseguir me conectar comigo primeiro. Essa é um grande desafio, né? Porque muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente sente direito, quer resolver as coisas, e aí a gente chega, pede às vezes uma coisa, ou exige uma situação, e a gente não se sente satisfeito, porque não era aquilo que eu queria. O que será que eu estou precisando? Então, primeiro, né, a autenticidade, eu comigo, para eu conseguir ir para o outro. E aí, então, a gente vai ter níveis de escuta na linguagem, para conseguir identificar essa nossa necessidade. O Marshall, ele traz essa frase que é muito boa, né? Toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Somos perigosos quando não estamos conscientes da nossa responsabilidade pelo modo como nos comportamos, pensamos e sentimos. Então, por que é uma agressão trágica? Porque se eu vou para uma comunicação que não é empática, que não gera conexão, as chances de eu conseguir ter as minhas necessidades atendidas são muito piores, né? Então, se eu chego em casa, vou dar um exemplo simples, né? Sei lá, estou trabalhando, chego em casa e tem muita louça na pia e aquele dia meu marido trabalhou home office. E aí eu fico, nossa, não acredito, ficou em casa o dia inteiro e não lavou a louça? Qual que é a chance de ele ficar com boa vontade e ir lá lavar a louça? Nenhuma, né? Então, se eu posso trazer isso de uma forma mais harmoniosa, trazendo as minhas necessidades, por que eu fiquei angustiada? Porque eu tenho muita necessidade de organização. Então, quando eu vejo muita louça na pia, eu fico incomodada. Será que tu poderia me ajudar? Então, esse é o caminho que a comunicação não violenta traz. Voltar para nós e sair do jogo da acusação, né? Não levar para o outro, não responsabilizar o outro pelos nossos sentimentos. Mas sim, o outro é responsável por atender a esse pedido, desde que ele faça isso consciente. Não seja por chantagem, né? Não seja por medo.
não seja por obrigação. O Marshall vai trazer que quando a gente faz algo por obrigação, ou a gente se rebela, ou a gente se submete. Então, ou a gente faz, porque daí tem medo, né? Mas logo depois a gente pode se rebelar e se revoltar, ou a gente se submete e aí também não se expressa, perde o poder de se expressar verdadeiramente. Perde a liberdade, né? Não sente que pode ser ouvido de verdade. E aí, isso já bloqueia de cara a nossa comunicação. Então, quando a gente está querendo se comunicar com alguém, tu vai falar, e a pessoa já vem com um conselho, um julgamento, né, uma comparação, ou uma negação de responsabilidade, a gente já não se conecta, a gente já vai se defender, porque a gente já se sente atacado. Então, a empatia começa com a nossa qualidade na escuta do outro. E a autenticidade começa com a nossa qualidade na nossa escuta, no nosso autoconhecimento, eu compreender quais são as minhas estratégias principais de sobrevivência. O que para mim realmente é importante? O que para mim não é tão importante assim? Porque as necessidades humanas, elas são universais. Mas vamos dizer assim, por exemplo, agora na pandemia a gente pode ver isso bastante, né? Necessidade de relacionamento social. Tem pessoas que de 0 a 100 é 100, né? Eu preciso muito me relacionar e aí estão sofrendo mais. Tem pessoas que já tinham um perfil mais isolado, né? Já gostavam de ficar mais no seu cantinho e não estão sofrendo tanto. Então, ali convivendo com o seu núcleo familiar ou com umas 3, 4 pessoas, já estão satisfeitas. Mas sim, a conexão humana, ela é uma necessidade universal. Mas a gente vai ter níveis, dependendo da personalidade que a gente formou. Então, a empatia é isso, né? Se colocar no lugar do outro. Empatia é diferente de simpatia. E aí eu trouxe esse videozinho, não sei se vai rodar, se não rodar vocês falam para mim, mas depois também tem no YouTube, né? Eu posso mandar o link, que é O Poder da Empatia. Já conhecem? Eu vou ver aqui se a conexão tá boa, tá? Se não tiver, vocês me avisam. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say,
I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Então, é muito interessante, a gente geralmente confunde empatia com simpatia, né? A gente é muito empático com quem pensa parecido com nós, ou com o nosso grupinho, as pessoas que estão próximas da gente, que tem uma simpatia no sentido de que a gente está do mesmo lado, vamos dizer assim, no mesmo time. Mas é muito difícil a gente ter empatia com pessoas muito diferentes, né? Ou com visões de mundo muito diferente. E o que a CNV traz, que a simpatia, ok, é ótimo também, porque a gente é simpático, né? No nosso dia a dia, a gente tem o sistema parasimpático para a gente se conectar e para fazer as relações, só que a simpatia, ela não transforma. E a empatia, sim, ela transforma o contexto. Então, a simpatia, por exemplo, chega alguém dizendo, aconteceu uma situação no meu trabalho e o meu líder foi super grosseiro comigo. E a outra pessoa fala, meu Deus, mas ele realmente é muito ignorante, que coisa... Não. Olha só, tô tendo simpatia pela pessoa, né? E eu começo a falar e vem mais julgamento. O que acontece com nós duas? Nós duas vamos ficar com mais raiva dessa pessoa. Isso não é empatia. Essa simpatia, em vez de melhorar a situação, vai piorar a situação, né? Porque aí eu vou ficar com tanta raiva e a outra vai ficar com mais raiva ainda, então a gente vai se rebelar e vai ser ruim, porque não vai chegar num resultado satisfatório. A empatia seria outro problema, é diferente. O que eu falaria? Se uma pessoa, nossa, tô tão chateada, né? O fulano de tal, que ele foi tão agressivo comigo, nossa, ele tratou tão mal. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para essa pessoa que está vindo falar comigo, eu vou focar nela, não no problema que ela está me trazendo, no julgamento, não, vou focar nela. Vou dizer, nossa, tu deve estar muito chateada mesmo, porque tu tinha necessidade de ser ouvida, é isso? Sim, isso, ele nem me escutou, na hora que eu comecei a falar, ele já... E aí a própria pessoa vai conseguir sair daquela energia que num primeiro momento estava deixando ela na defensiva, para conseguir olhar com clareza para a situação e se conectar com o que ela realmente precisa para se preparar daí para uma comunicação mais fluida, né? Mais harmoniosa, quando possível, né? E aí, quando a gente se prepara, a gente pode sair dessa energia da defesa para dar esse passo da comunicação não violenta e manifestar, né? Quando aconteceu tal coisa, eu tinha muita necessidade de ser ouvida, e na hora que eu cheguei aqui, eu não consegui esse espaço. Tu pode me ouvir primeiro? Então, para a gente conseguir dar esse passo, nós precisamos sair da energia da defesa. Porque quando eu estou na defensiva, eu quero me defender, né? Eu preciso me proteger. Eu não consigo criar conexão. Eu não consigo criar uma ponte de comunicação. E aí a simpatia, nesse caso, ela vai me deixar mais defensiva ainda, porque vai reforçar o meu padrão, a minha estratégia, né, de defesa, a minha chateação, a minha raiva, a minha angústia. Então, o primeiro passo que a gente tem que trabalhar para uma boa comunicação é a escuta ativa, escutar de verdade, que é a condição básica para a gente compreender. Um dos mais difíceis fatores a serem observados e uma das principais causas de insucesso nas comunicações. Ao se preocupar exageradamente com o que dizer, descuida-se quase sempre das reações do interlocutor. Quando a pessoa vem me contar uma situação e eu já estou querendo resolver o problema dela, eu já me desconectei. Quando eu quero dar um pitaco, né, uma dica, uma sugestão, eu já não estou mais escutando ela. E é a escuta ativa, essa escuta profunda, que vai fazer com que a gente se conecte e a pessoa se sinta melhor. Para aí, geralmente, a própria pessoa já consegue resolver os próprios problemas. Porque foi a estratégia dela, né? É o que ela sente. Então, ela vai lidar melhor com os seus sentimentos, quando ela tem esse espaço da escuta ativa. E nós temos, aqui na teoria U, a gente tem 4 níveis de escuta. Então, tem o download, né? Que é o que a gente mais faz. Até escutamos o outro, né? Mas tem desinteresse na escuta, e a gente vai dando resposta automática.
Eu fui fazer home office em casa, mas meu marido estava. Mas por que tu não foi num café? Mas não. E aí já começa a dar um monte de pitaco, né? Tá ouvindo, mas não tá querendo ouvir de verdade. E aí é uma coisa muito interessante. Quando uma pessoa está muito angustiada e ela quer falar e o outro não escuta, ela fala mais ainda. Então, se a pessoa não tem paciência de escutar, é melhor escutar bem feito, né? Fazer bem feito da primeira vez, que aí a outra pessoa se sentindo acolhida, ela não vai ter necessidade de ficar repetindo. E a gente vai repetindo ou vai aumentando o tom quando a gente percebe que há uma distância muito grande entre o que eu estou falando e a compreensão que tu está tendo de mim. O segundo nível da escuta, né, que é abrir a mente, né, o open mind, né? Então, sair por um instante, tem uma frase do Rumi que é maravilhosa, né? Entre o certo e o errado existe um campo. Eu me encontrarei com você lá. Então, desligar por um minuto o julgamento para conseguir ouvir o que o outro está falando e tentar compreender as necessidades por trás daquilo. Não é fácil, todos nós somos, né, criamos a nossa personalidade a partir do nosso ponto de vista, do nosso julgamento. Nosso julgamento é algo também que nos faz aprender, crescer, e eu não preciso concordar com o outro, mas para eu criar conexão, a pessoa precisa entender que eu estou ouvindo ela de verdade, que eu não estou já, não, a pessoa vem me falar uma coisa, eu estou, não, mas isso é porque tu é assim, mas será que tu não foi muito explosiva? Mas por que a pessoa respondeu assim? Será que tu não fez isso? Então, daí já perde a vontade de falar, né? E aí não tem conexão. Terceiro nível de escuta é a empática, então. Então, aí a gente abre o nosso coração. Então, quando eu consigo desligar esse mental, esse julgamento, eu estou aberto realmente para ouvir a pessoa, aí eu posso praticar a conexão emocional com o outro, né? Que é perceber os sentimentos que a pessoa está trazendo. E o open will, que é o mais difícil, que é abrir mão das nossas estratégias, que é o quê? Ok, agora eu te ouvi, agora eu quero falar, você pode me ouvir também? A pessoa vai falar, e agora eu estou abrindo o campo para que algo novo aconteça. Talvez não vai acontecer o que eu quero exatamente, nem o que tu quer exatamente, mas as nossas necessidades podem ser supridas. Então, abrir esse campo, desapegar dessa estratégia, tem que ser desse jeito aqui. Se o objetivo é chegar aqui em B, eu tenho um caminho, a outra pessoa tem outro, provavelmente outra pessoa tem outro, existem outros caminhos. Então, como que a gente pode conversar para enxergar outras possibilidades que atendam melhor às necessidades dos envolvidos? Então, aí a gente vai para esse segundo eixo da CNV, né, que é o autoconhecimento. Aprender a expressar como a gente se sente e aquilo que a gente necessita de forma construtiva, para que o outro queira nos ouvir. Né? Porque se eu começo a me expressar, tem gente que fala assim, eu sou transparente, eu já falo na lata mesmo, e já falo o que eu penso, e às vezes é muito agressiva, e a gente chama isso na CNV de que isso não é autenticidade, né? É sincericídio, porque está acabando com a conversa, então não permite aí que o diálogo respire. Então, para a gente conseguir ser autêntico, eu tenho que falar de mim, e não do outro, sair do jogo dessa acusação. É olhar o que eu sinto e o que eu preciso, para depois poder ir para o outro. E se a sua compaixão não inclui você mesmo, então ela é incompleta. Ter empatia por mim, né? Pelos meus sentimentos, pelas minhas necessidades. Então, por exemplo, né? Eu tenho um filhinho aqui de 2 anos e meio. Então, hoje eu queria muito que ele dormisse e ele não dormiu, eu fiquei com muita raiva. Então, em vez de eu ficar com muita raiva dele, né? Porque ele é uma criança, eu tinha que voltar para mim e pensar, por que eu tô com raiva? Qual que é a minha necessidade não atendida? Poxa, eu queria muito descansar. É importante para mim descansar, depois de ter ficado bastante tempo ali com ele, para eu ficar bem, né? Para eu ficar satisfeita emocionalmente. E aí a raiva ela vai diminuindo, porque eu consigo compreender, dar um lugar para mim. Se eu ficasse com raiva dele, obrigando ele a dormir, ele já aconteceu, né? Não vou dizer que nunca aconteceu. Ele vai cada vez querer dormir menos,
vai ficar mais agitado e eu vou ficar o quê? Mais frustrada, né? Porque eu vou me apegando a essa minha estratégia. Então, qual é a outra estratégia que eu posso criar, então, para agora eu conseguir descansar? Nós somos autênticos quando falamos de nós, né? Nada, a autenticidade nada tem a ver com acusar o outro, né? Atacar o outro. Então, a CNV ela vai trazer 4 passos. Primeiro passo da CNV, observação, olhar os fatos, né? Como um observador, como um pescoço de girafa, olhar de fora. Então, o que está acontecendo? O que realmente é fato? Fato é aquilo que pode ser filmado, gravado, e qualquer pessoa, independente do perfil de personalidade ou do envolvimento com as partes, vai olhar a filmagem e vai dizer a mesma coisa. Você tem uma filmagem que tem uma pessoa que vai lá, pega uma televisão na sala e joga pela janela. Essa é a filmagem. O que eu posso falar? Nossa, que pessoa louca, ela é retardada, foi lá, pegou a televisão da sala e jogou pela janela. Isso é julgamento. Mas o fato é o quê? Ela foi lá, pegou a televisão e jogou pela janela. Se a televisão estava pegando fogo, por exemplo, não é? Estava saindo faísca. Pode ter sido muito corajosa. Então, mudaria a percepção. O julgamento muda o fato, né? Então, o fato é aquilo que está gravado. Um outro exemplo que é um fato com julgamento. Por exemplo, uma senhora doou R$50 para uma instituição carente. Esses R$50, se é uma pessoa com condições baixas, né? Que está desempregada, que hoje ela não está bem, fala, nossa, fulana, apesar de estar passando por uma situação difícil, ainda assim ela doou R$50 para uma instituição de caridade. Agora, se é uma pessoa que é muito bem de vida, super rica, doou R$50, porque a gente pensa, meu Deus, que mão de vaca, né? Por isso que é rica, não abre a mão, não distribui, né? Não colabora. Então, olha a diferença entre o que é observação e o que é julgamento. A observação, que é o fato, ele vai vir sem o julgamento. É só a fulana de tal doou R$50. Aqui a gente tem outros exemplos, né? Por exemplo, com interpretação. Você vai para uma comunicação e fala, fulano, você está sempre atrasado, né? Todo dia você chega atrasado. Quando a gente usa as palavras sempre, já desconecta. A pessoa já se sente atacada, já se sente analisada. Agora, sem julgamento. Na semana passada, observei que você chegou 15 minutos atrasado 2 vezes na semana. Fui pontual. Aqui na primeira opção, eu estou fazendo um julgamento, um contexto, né? Misturo tudo que eu tenho de impressão sobre a pessoa para ir para uma conversa. Então, ela já não vai querer conversar comigo. O exemplo número 2. Neymar é um péssimo jogador de futebol. Polêmico, né? Tem gente que acha maravilhoso. Então, o que seria um fato? Neymar não marcou nenhum gol em 8 partidas, por exemplo, né? Um exemplo aqui só. Outro, que é a diferença entre fato e observação. Você nunca faz o que eu quero. Isso já é um julgamento, né? E o que eu não fiz? O que tu quer? Primeiro, será que eu sei o que eu quero? Ou então, nas últimas 3 vezes que eu te convidei para sair, você não quis. As últimas 3 vezes que eu convidei para tomar um café, você não quis. Diferente, né? Trazer o fato. Então, o primeiro passo da CNV é a observação. Conseguir separar o que é observação de julgamento. Os pontos positivos da observação. Não gera uma ação defensiva imediata. Então, auxilia no início da conversa. A pessoa fica disponível para ouvir, porque ela não se sentiu atacada, né? Então, olha lá, voltando para aquele exercício inicial, dá uma olhada lá, ver se vocês conseguem separar o que é fato e o que é observação. E, se necessário, reescreva. Consegue separar o que é fato do que é observação? Enquanto isso, eu vou tirar aqui a tela e vou tentar fazer o módulo diferente para eu conseguir ver vocês, tá?
E aí, conseguiram? Alguém gostaria de compartilhar? Se conseguiu diferenciar o que foi fato, o que foi minha interpretação? Sempre se perguntem assim, ó, o fato é aquilo que qualquer pessoa que fosse ver, né, chegaria na mesma conclusão. Por exemplo, se é uma frase, fulano falou tan, 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 tan. Daí escreve exatamente a frase que ele falou. Então, esse é o primeiro passo, né? Um segundo passo da CNV, então, é olhar para os sentimentos. Primeiro, lembra que eu não consigo me conectar com outro sem eu olhar para o meu. Então, primeiro, eu tenho que olhar para os meus sentimentos. E aí, a gente tem uma dificuldade. O que é sentimento e o que é pseudo-sentimento? Sentimento é o que está dentro de mim, né? Sentimento, lembra que vem da emoção, então é algo químico dentro de mim, né? Então, sentimento é alegria, tristeza, humor, cansaço, fome, ansioso, angustiado, chateado, confuso. Ele tem a ver com minha responsabilidade. Pseudo-sentimentos, geralmente são pensamentos, e a gente culpa ali, bota a culpa no outro. Então, eu me senti abandonado, atacado, rejeitado. Se eu fui abandonado, alguém me atacou, alguém me abandonou, né? Se eu fui atacado, alguém me atacou. Então, se eu me sentir atacado, qual é o sentimento que está por trás de ser atacado? Posso ter ficado com raiva, posso ter ficado triste, posso ter ficado angustiado. Então, geralmente, num primeiro momento, como a gente não foi educado na linguagem das emoções, né, dos sentimentos, desde sempre, desde muito cedinho, a gente foi sendo reprimido, né, em expressar as emoções. A gente tem pouco vocabulário para isso. Então, sempre que a gente vê que a palavra que a gente usa está culpando o outro, em vez de falar sobre mim, eu tenho que investigar o sentimento que está por trás dessa palavra, então. Então, o pseudo-sentimento, ele está muito no nosso vocabulário, né? A gente fala muito esse pseudo-sentimento. Eu me senti muito injustiçada. Ok, justiça é uma necessidade. Mas quando eu me sinto injustiçada, o que fico? Como é que eu fico? Fico triste, angustiada, frustrada. Então, conseguir chegar nesse vocabulário é importante, porque quando eu falo a comunicação, eu preciso que o outro entenda aquilo que eu estou falando. Então, a gente sempre tem aquele ditado, né? Eu sou responsável pelo aquilo que eu falo, não aquilo que tu entende. E na comunicação não violenta, a gente não pensa assim. Sim, você é responsável também de como essa comunicação chega no outro. Por isso que nós vamos usar as palavras para que chegue de uma forma que a pessoa queira me ouvir. Porque é importante para mim, né, me comunicar. Então, eu quero falar da melhor maneira possível. E quando eu vejo que o outro reagiu de uma forma defensiva, eu pergunto, poxa, o que tu escutou do que eu falei? Nossa, não foi isso que eu quis dizer. Quis dizer tal e tal coisa. Isso é algo também que a gente não faz. E aí, às vezes, dá muito retrabalho, né, principalmente no ambiente organizacional. Porque a gente não tem a clareza no expressar e a gente não quer perguntar o óbvio, não quer parecer idiota, né? Não quer ficar fazendo um monte de pergunta. E aí o trabalho ele não vai, não anda. E aí, quando volta, são coisas repetitivas que a gente podia ter conversado na primeira situação. São distorções entre sentimentos e pseudo-sentimentos ou pensamentos, né? E sinto que não consegui um acordo justo. Quando eu falo sinto como ser, sinto que isso, quando tem um quezinho ali, né, como tem um agente ali mediando,
é penso. Tu pode substituir por penso, ó. Penso que não consegui um acordo justo. Sinto que você não me ama. Como que eu posso sentir que você não me ama? Eu acredito, eu penso que você não me ama, né? Eu não posso sentir por ti. Quem sente é você. Então, eu penso. Então, lembrando sempre que na hora de falar sobre os sentimentos, tenho que voltar para mim. Eu sou responsável pelo meu sentimento. O contexto é um gatilho porque eu tenho uma necessidade não atendida. Tá? Sinto que isso é inútil. Então, eu penso que isso é inútil. Agora, olhando lá para o exercício anterior, quais os sentimentos que você escreveu? Será que foram mais sentimentos ou mais pseudos sentimentos? Bom, é para falar, prof? Pode, por favor. A primeira vez foi pseudo-sentimentos. Eu nunca tinha ouvido falar essa expressão. Interessante. Que eu sempre achei que me dava um lugar de direito, assim. Me senti rejeitada, né? Quer dizer, que estou colocando a culpa no outro pelo que eu sinto, né? Agora você explicando, eu entendi que é isso, na verdade, que está por trás, né? Me sentir rejeitada porque o outro me rejeitou, né? E isso não é sentimento, né? Isso é culpabilizar o outro pelo que você sente. Muito legal. Daí depois eu vi que, na verdade, era raiva e tristeza. Perfeito. Raiva e tristeza porque tu tinha uma necessidade, né? De apoio, de acolhimento, talvez, né? Sim. Uhum. Legal. Agradeço também por compartilhar. E isso muda tudo. Às vezes parece só palavras, mas muda tudo, né? Muda a forma de ver e também muda o caminho para eu me conectar com o outro. Porque se eu já me sinto nesse lugar, né? De ter meu direito tirado, eu já vou com uma outra posição para a comunicação. Já vou para uma comunicação de exigência, né? Como se o outro me devesse, o outro é o culpado. E quando eu reconheço os meus sentimentos, então aí eu já vou me comunicar de uma forma mais assertiva, que o outro tem vontade de conversar comigo. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Agradeço muito por compartilhar, viu? Muito bacana. Eu anotei aqui, já que é uma situação também... É uma coisa assim, que eu me sinto mal porque eu queria que a outra pessoa fizesse uma coisa que ela não quer fazer. Então, também é uma situação, acho que também envolve isso que tu está falando dos pseudos sentimentos, né? Porque, na verdade, só quem sou eu para querer que a outra pessoa faça alguma coisa se ela não quer fazer aquilo. Então, eu tenho que lidar com a minha frustração e aceitar que aquela pessoa não quer fazer aquilo naquele momento. E não ficar insistindo numa coisa que não tem como eu exigir que a outra pessoa faça, né? Se ela não quer fazer. Quem tem que fazer é ela, não eu. Então, acho que também envolve essa questão de querer do outro algo que, na verdade, é uma necessidade minha, né? E não do outro. Perfeito. Isso, é muito bom esse exemplo, porque aí eu fico nesse lugar, e aí se o outro se sente obrigado, se sente que é uma exigência, o que ele vai fazer? Aí que não vai fazer mesmo, né? Ou então vai se rebelar, ou então vai se anestesiar, que a gente falou. E aí vamos ficar nesse jugo e a frustração vai aumentar. Porque a autonomia é uma necessidade humana, né? Eu escolher fazer algo que eu quero. Então, às vezes eu posso usar uma comunicação um pouco mais empática para então explicar por que essa ação do outro me afetaria, né? Se me afeta mesmo, se tem a ver com me afetar diretamente, aí eu poderia usar uma comunicação mais empática, mas aí ele também tem o direito de escolha, fazer ou não fazer, né? A única coisa que eu posso fazer é comunicar de uma forma mais autêntica e verdadeira, voltando para mim, a minha necessidade. Ô, Jaque, e ali com relação ao ponto do fato, né, que tu colocou, de se filmasse e reproduzisse a cena para outras pessoas, na verdade, a gente perceber, diante da tua fala, a diferença entre o fato de, né, vamos supor, eu ser ofendida ou me sentir ofendida. Né? Às vezes a situação já está desfavorável, a gente está vivenciando um momento
complexo onde eu estou mais sensível e me sinto ofendida, e não necessariamente eu fui ofendida. Então, a necessidade de a gente estar se olhando e se percebendo também, né? Se distanciar, ser um pouco girafa, olhar de cima e tentar identificar o fato, né? Se de fato ele existe ou não. Então, achei interessante esse ponto da tua fala. Ótimo. E aí a gente vai entrar também em perfis de personalidade, né? Por que tem pessoas que lidam com uma pessoa que fala daquele jeito, que eu me senti ofendida, e não se sentem ofendida, né? E eu me senti. Tem tudo isso, tem o contexto, que a gente já está mais sensibilizado, e tem os perfis diferentes, né? Estratégias diferentes de lidar com as emoções. Ou já que daí considerando esses diferentes perfis, né? A gente está numa instituição de ensino que lida com diferentes pessoas, né? De que forma que a gente pode aprender a lidar com essa diversidade, né? Porque imagina, né? Um momento um está na gestão, outra pessoa está, e a gente sabe que não é fácil, né? Estar à frente em determinados momentos, seja num grupo de trabalho, seja numa chefia, na direção ou numa coordenação, né? Seja a situação que for. Então, de que forma que a gente pode aprender a lidar com essas diferentes, com toda essa diversidade, né, esses diferentes perfis. Então, esse é um ponto que eu sempre fico pensando, né, considerando o ponto que tu falou e o que eu coloquei de se sentir ofendido, de ter sido ofendido, ou qualquer que seja outra situação, né, não de ofensa em si, mas nessas relações. Então, nesse sentido. Sim. Então, eu gosto muito, e é a ferramenta que eu mais trabalho é o Eneagrama da personalidade, né? Que vai trazer os padrões defensivos de comportamento, né? Quando as pessoas estão se defendendo, como que elas geralmente reagem. Quais são os padrões que reagem, e a gente investiga como essa personalidade foi formada. Claro que existem outros tipos de tipologias, mas eu gosto tem MBTI, né? Tem várias tipologias aí que trazem perfis diferentes, essa diversidade, né? E complexidade do ser humano, de padrões de comportamento. Mas o Eneagrama da personalidade, eu gosto muito dele porque ele vai trazer a gente para um campo da compreensão. Compreender por que aquela pessoa é daquele jeito faz com que eu crie um pouco mais de empatia por ela. Porque senão acaba, se eu não entro na compreensão, eu entro só na tipologia, falo, fulano é assim, né? Fulano é objetivo, tem um tom de voz mais alto, não gosta de escutar, o fulano de tal fala baixinho, gosta de explicar tudo nos mínimos detalhes. Se eu fico assim, eu também já fico meio receosa de entrar nessa comunicação. Quando eu compreendo, então, como que a pessoa formou aquela estrutura de personalidade, né? Eu crio uma empatia por ela, consigo entrar no mundo do outro e enxergar por que ela tem aquelas reações. E aí, quando eu crio empatia, eu crio conexão. Então, aí eu posso pular, né, essa defesa. Eu posso conseguir, então, me conectar de verdade com ela. Então, eu gosto muito dessa ferramenta, que é o Eneagrama da personalidade, e que ajuda muito, né, na compreensão e lidar melhor com as pessoas. Inclusive, dependendo do perfil, tem alguns passos da CNV que são mais fáceis e outros mais difíceis. Mas a CNV, ela conversa com todos os perfis, porque eu vou trabalhar mente, coração e corpo, né? E ação. Então, todos nós temos todos esses. Só que tem pessoas que são mais emocionais. Então, identificar os sentimentos é mais fácil, mas identificar a necessidade, às vezes, não é. Tem pessoas que são muito mentais. Então, às vezes, identificar os fatos, que é só fatos, mas não se conecta, né, emocionalmente. Então, aí, por isso que a CNV é boa para todos, né? Vai ajudar todo mundo nesse desenvolvimento. Mas para compreender o outro, aí o Eneagrama da personalidade é melhor. Mas conecta melhor com essa empatia. Acho que a Gisele levantou a mão. Isso, obrigada por trazer, que eu não estou conseguindo ver aqui. Oi, gente, boa tarde. Oi, Jaqueline, boa tarde, obrigada pelo compartilhamento, né, de toda essa informação, esse conhecimento. Só para também compartilhar uma percepção que tive nesse momento da apresentação sobre os pontos positivos da observação. Eu comentei aqui no chat que na área de gestão a gente utilizou esse mesmo vídeo, olha só que interessante, dentro do nosso curso de trabalho em equipe que nós temos, que é ofertado pelo CFEAGE,
E nós temos um momento nesse curso que é trabalhada a empatia, né? Que, obviamente, quando a gente fala em trabalho em equipe, não tem como deixar de fora. Quando a gente também faz a abordagem dos conflitos, né? E o que eu queria compartilhar nesse momento da apresentação é uma percepção minha, que vem justamente da minha experiência de trabalho, né, no ambiente organizacional, que é essa importância da gente ter a reflexão, o ponto de reflexão, e não de reação, né? A gente muitas vezes se coloca ou é colocado em situações de conflito em que nós temos muitas vezes algumas pessoas tendem a reagir de uma forma muito urgente, né, a provocações ou palavras que podem para nós soar mal colocadas, inverídicas, às vezes agressões verbais, né? Você vem num range assim muito amplo de situações de conflito. E a minha observação, que fala também, né, de ponto de observação, é nesse sentido que eu acho que para a gente conseguir elaborar, né, na nossa mente todas essas questões e sentimentos e empatia e entender o outro e compreender, a gente precisa de tempo. E muitas vezes a reação imediata não nos dá essa condição de maturidade emocional, de maturidade profissional, porque isso é uma habilidade profissional. Isso não deixa de ser uma habilidade profissional, que a gente precisa desenvolver. E a ação e a reação muito rápida, ela, ao meu ver, ela prejudica muito esse trabalho de observação, de auto-observação, primeiramente, e de entendimento do outro. Então, eu queria deixar esse ponto aqui para os colegas, né? Para a gente se observar no dia a dia, eu acho que é bem interessante esse exercício. E perceber que, muitas vezes, a melhor resposta não é aquela que a gente dá no momento imediato de um conflito, né? Mas é que a gente consiga um pouco mais de tempo para pensar e para entender o outro, e nos entendermos, entender a situação, o contexto. É isso. Muito grata, Gi. Sim, principalmente quem é mais impulsivo, demora mais tempo aí para conseguir assimilar, entender o que está acontecendo dentro, né? Porque já tem aí esse padrão de uma necessidade maior de ir para fora mais rápido, né? Então, é importante essa observação, sim, de conseguir começar a fazer esse exercício, de internalizar um pouquinho, ver o que aconteceu dentro da gente, e aí tentar responder quando já estiver um pouquinho mais organizado internamente, né? Então, aí, alguém mais gostaria de falar alguma coisa? E aí, então, o terceiro passo da CNV vai, então, para a nossa necessidade. Lembrando que, então, todo sentimento vem de uma necessidade. Quando é um sentimento que a gente considera positivo na nossa cultura, então, essa necessidade foi atendida. Quando é um sentimento oposto, né, que está no outro lado, a nossa necessidade não foi atendida. A gente está se sentindo frustrado, angustiado. Então, entender esse meu sentimento primeiro, que tem a ver com isso, né, de internalizar. Qual que é a minha necessidade que está por trás desse sentimento? E aí, só depois que eu vou para a minha necessidade que está por trás desse sentimento, eu consigo olhar para o outro e tentar conectar qual que é a necessidade dele por trás daquela reação que ele teve. Então, aconteceu tal situação, eu fiquei muito angustiada, porque eu tinha uma necessidade de apoio, né, de trabalho em equipe. E aí, quando eu consigo reorganizar isso dentro de mim, ver que essa necessidade para mim é muito importante, aí eu posso ir para o outro agora. Por que a pessoa falou daquele jeito, né? Qual seria a necessidade dela por trás daquilo? Em algum momento da minha vida eu já agi dessa forma? Se eu agi, como que eu me senti? Qual que é a necessidade que eu tinha? Né? Geralmente, então, aí, quando é mais instintivo, né, que vem a raiva, realmente essa defesa. E aí, entender a necessidade que está por trás. Mas primeiro, tem que voltar para mim, para eu conseguir fazer esse diálogo, né? Partir para o outro. Jaque, acho que os slides não estão passando aqui para a gente.
Não, tá, parou aonde? Nos pontos positivos da observação. 25. Ah, sério? Realmente, não estão. Espera aí. Distorções de sentimentos e pensamentos aqui que tava? Estava no 25, estava falando da observação. Aí, nesse. Ah, tá. A gente já está aqui nesse. Necessidades, estão vendo? Tu pode só voltar e falar do ponto 2, que daí eu acabei perdendo ali Claro, sentimentos. Ah, tá. Então, primeiro a observação, o segundo, quero só ver aqui, né? A tela. Não, só pegar, sério, eu tinha notado que sentimento, mas só para ter certeza que era isso mesmo. Isso. Depois eu posso mandar para vocês compartilhar uma lista com sentimentos e uma lista com necessidades. Porque como são coisas que a gente não foi educado, né? A falar e a pensar sobre, a trazer para dentro de nós, a gente tem muito pseudo-sentimentos. Então, eu tenho uma listinha que tem até no livro Comunicação Não Violenta. Na maioria dos livros do Marshall Rosenberg, ele traz essa lista, né? A gente, às vezes, traduz para nossa realidade aqui, né? Do brasileiro e da nossa cultura. Mas todos os livros dele tem. Tem livro no Comunicação Não Violenta, o Vivendo a Comunicação Não Violenta, ou Uma Linguagem de Paz, né? No mundo de violência também tem essa listinha. Eu compartilho com vocês e passo para Maria Luísa ou para alguém aqui do grupo, tá? Daí tem a listinha completa. Então, aqui sobre as distorções, né? Sinto o quê, como ser. E agora, então, o terceiro ponto é as necessidades. Então, quanto mais a gente consegue se conectar com os nossos sentimentos, mais fácil vai ser a gente identificar as nossas necessidades e compreender os outros. E para os outros nos compreenderem também, né? Porque se eu nem sei por que eu estou irritada, chateada, então eu não posso resolver o meu problema. Então, às vezes eu tenho uma estratégia falsa de que eu vou resolver o meu problema, mas vou lá, me comunico de uma forma não eficiente e continuo com uma sensação ruim, né? Continuo com um sentimento angustiante. Então, é muito importante a gente identificar a minha necessidade para que eu possa, então, ir conversar. E eu tenho que ser clara quando eu vou conversar. Que necessidade que eu tenho? Sou uma pessoa que tem necessidade de apoio? Sou uma pessoa que tem necessidade de organização? Sou uma pessoa que tem mais liberdade, mais necessidade de autonomia, de liberdade? Qual que é a minha necessidade que foi ferida? Sou uma pessoa que eu tenho muita necessidade de poder me expressar. Sou uma pessoa que não consigo que não quero me expressar, me sinto pressionada, que também acontece o contrário, né? Às vezes as pessoas são mais quietinhas e outros perfis mais comunicativos querem obrigar elas a ficar falando, né? Então, qual que é a minha necessidade? Então, lembrando que necessidades humanas, elas não conflitam, elas são universais, elas fazem parte, né, da nossa existência. O que entra em conflito são as estratégias que eu crio para atender as minhas necessidades. E isso está relacionado aos perfis. Isso tem a ver aí com a escala também, né? Então, eu posso ter mais ou menos necessidade disso, mas a necessidade todos têm. Então, necessidade de comer é uma necessidade humana, todos têm, né? Alguns têm mais, outros têm menos. Necessidade de apoio, necessidade de ser ouvido, necessidade de falar. Alguns têm mais, outros têm menos. Então, são estratégias diferentes que a gente vai assumindo, mas que elas vão refletir nas nossas relações humanas. Então, como a gente busca atender as nossas necessidades? Por exemplo, uma necessidade humana é de conexão, que a Brené Brown trouxe ali no início, né? E nesse A Coragem de Ser Imperfeito, a gente vai ver. Até perfis que aparentemente dizem que não têm necessidade de conexão, quando a gente vai se aprofundar, a gente vê que sim, eles têm necessidade de conexão.
Mas o medo de não ter a conexão faz com que eles sejam mais defensivos, porque acreditam que aí as pessoas não dão importância, ou não querem conexão, ou ele aprendeu que conexão não valia a pena, né? Dá muito trabalho, gasta muita energia. E aí, então, tem gente que quer muito ter família, ter filhos, né? Então, isso vai suprir sua necessidade de conexão e de apoio. Tem gente que não quer ter família, não quer ter filhos, mas tem muitos amigos, né? Precisa estar sempre em grupos. Então, isso vai suprir sua necessidade de apoio, né? E de conexão. E tem outros que têm poucos amigos, mas quando tem um amigo, é um amigo de infância que vai até a velhice. Então, a gente tem estratégias diferentes de suprir as nossas necessidades humanas. E aí, não significa, e aí escalas diferentes também, níveis, né? E para a gente conseguir entender as nossas necessidades, a gente tem que investigar. Tem que ter o pescoço de girafa. E para conseguir conversar de uma forma não violenta, a gente tem que usar nosso pescoço de girafa também para traduzir a linguagem do outro que não está dando esse passo da comunicação não violenta, né? Ele está vindo ali, se sente na defensiva, e aí, como que eu posso para contornar essa conversa? Tem horas que não dá, então eu preciso de um tempinho, como a gente trouxe, né? Respirar fundo, sair, me reorganizar. Quando eu vejo que eu estou na defensiva também, quando eu percebo, se há esse espaço para eu não falar no momento, se eu não consigo sair desse lugar, né? Ou então, eu vou então para esse lugar de olhar e identificar e traduzindo a linguagem do outro. Não escutar aquilo que ele está falando. Porque lembra que o Marshall fala o quê? Que a gente tem uma forma trágica de se comunicar. Para atender as nossas necessidades quando a gente se sente na defensiva. Então, eu tenho que agora traduzir, né, as minhas próprias necessidades e a do outro. Eu tenho que ser um identificador. Então, por exemplo, nessas falas, o que será que está por trás? Poxa, que saco! Você controla tudo que eu faço. O que será que a pessoa... Qual é a necessidade da pessoa aqui? Liberdade? Liberdade, autonomia, confiança, né? Nossa, você só sabe reclamar. O que a pessoa precisa? Qual que é a necessidade dela? Acolhimento? Sim. Atenção. Pode ser reconhecimento, pode ser leveza, né? Ter um clima um pouco mais positivo, né? Não ficar falando só de coisa ruim. Pode ser de atenção também, né? Reconhecimento, atenção. A gente tem que tentar identificar o que está por trás daquela fala da pessoa que poderia gerar um conflito, né? Mas tentar identificar, então. Por que ela está falando isso? Tem algum sentimento aí que ela está maquiando com essa defesa, né? Uma linguagem mais agressiva. Você é um egoísta mesmo, é eu que faço tudo sozinha. O que será que tem de necessidade aqui? Ajuda? Ajuda, apoio. Eu não acredito que eu vou ter que repetir mais uma vez. Necessidade de atenção, né? O que mais? Escuta. Escuta. Seu objetivo, talvez, né? Tá cansado de falar, sentir que a coisa não anda, né? Objetividade. Então, a partir de agora, a gente precisa ser, então, né, um tradutor de necessidades para a gente conseguir, então, conduzir de forma diferente essa comunicação. Por exemplo, como que a gente vai fazer isso? Vai fazer checando. Então, a nossa comunicação que eu estava falando para retrabalho, às vezes, né? Então, a gente não checa a informação, a gente não quer ser chato, não quer ficar repetitivo. Mas a pessoa fala, que saco, né? Eu vou ter que fazer isso de novo. Tu tá cansado, né? De fazer mais uma vez. Tem necessidade, tu não gosta de retrabalho. O que é? O que está por trás? A gente pode parafrasear, né?
Como é que a gente vai parafrasear? Nossa, você está se sentindo cansado porque você precisa de mais leveza no trabalho, por exemplo, né? Ah, a pessoa só reclama. Posso falar assim, ah, então em vez de falar da pessoa, pois é, não, essa pessoa só reclama, meu Deus do céu. O que eu vou falar? Ah, eu tô vendo que tu tá bem cansado já, né? Porque tu tem uma necessidade de mais leveza, mais positividade, é isso? Aí eu checo, é isso? Porque às vezes eu posso estar errado, né? E aí isso é uma grande diferença da CNV. A CNV, eu não tenho que dar um chute para lacrar, né? Não tenho que falar, acertar o que o outro sente, o que o outro necessita. Eu posso checar com ele, eu me conecto com ele, eu falo que eu estou preocupada com o que ele está falando, né? Eu estou atenta, estou escutando. Outro exemplo, né? Jaque, eu acho que de novo não está passando os slides para gente. Pois é, que será, né? Eu estou aqui na tela, estão vendo aqui? Agora mudou, mas antes tinha ficado parado no... Estão vendo aqui parafraseando, checar? Agora sim. Ô, Jaque, você está com 2 janelas? Eu tô. Ah, então é isso. É que eu acho que você está compartilhando aqui com a gente a visão do aplicativo e não a visão da apresentação. Antes você estava apresentando para a gente, agora você está mostrando a visão do aplicativo aqui. Acho que quando você foi compartilhar, você compartilhou a outra tela. Pode ser. Eu tinha... Você pode parar tu pode parar e começar de novo, aí você escolhe, acho que talvez a outra tela. Eu tinha escolhido a tela inteira, depois eu tinha escolhido uma janela, porque eu estava na esperança de ver vocês, mas não tinha dado certo igual. Vamos ver esse aqui agora, então. Peraí. Agora eu voltei para aquele da tela inteira. Vamos ver se vai. Tá, estão vendo? Não. Ah, agora sim. Tá vendo ali parafraseando, checar? Sim. Ah, que pena então, gente. Problemas técnicos. Então, aqui, parafraseando, checar, né? Como é que eu faço para me comunicar? Então, veio uma comunicação um pouco truncada, eu tento investigar. O que a pessoa está sentindo e qual que é a necessidade dela? Ali no exemplo, eu faço tudo sozinha. Pô, tu está se sentindo sobrecarregada, então? Ou não é nada fácil, né? Deve estar cansado. Tem necessidade de apoio? Então, tem esses exemplos, né? Pra gente, como a gente sai do problema e volta para a pessoa, para ela. Porque qual que é a minha intenção nessa comunicação? Que ela saia do modo defensivo. Porque quando eu estou na defesa, eu não consigo enxergar possibilidades, né? Só consigo enxergar julgamento e o meu sentimento ele vai ficando mais forte, né? A minha defesa, a minha necessidade de se defender. Então, quando eu dou esse acolhimento, quando eu parafraseio, quando eu acolho a pessoa, que eu estou dizendo que eu estou escutando ela, aí ela sai do modo defensivo e pode ver com mais clareza. Pode aí olhar os fatos, né? De verdade, sem tanto julgamento. E aí, até mesmo a pessoa geralmente já chega na conclusão que ela precisa. Ou então, se ela perguntar, a gente fala, mas só se a pessoa perguntar. Porque não tem nada mais chato também, né, gente? Que a gente quer contar uma história para alguém e a pessoa fica dando pitaco, né? Porque como a gente é diferente, obviamente que nem sempre funciona. Às vezes ajuda e às vezes atrapalha ainda mais, né? Aqui alguma dúvida? Aqui vale a pena falar, né, que é muito importante na comunicação essa checagem. Quando a gente aprende sobre coisas urgentes, se comunicar é muito urgente para fazer com tanta pressa como a gente faz no dia a dia, né, nessa idealização de ser muito eficiente. E o que acontece? Muitas vezes retrabalho, comunicação truncada, e aí acontece uma falha no meio e a gente fica naquela, né, do jogo dos culpados. Então, para conseguir se comunicar de uma forma clara é muito importante. Por exemplo, antigamente na aviação, quando o avião ia parar, né, e ele tinha a torre de comando, eles tinham uma comunicação que não era de checagem. Então, acontecia muitos acidentes. E hoje, como é que funciona? O avião fala, torre de comando, aterrissar, e a torre de comando fala como? Permissão para aterrissar concedida. Ela repete, né? Repete a fala. Quando eu tenho um médico fazendo uma cirurgia em alguém, né? Ele fala para a enfermeira, bisturi.
O que a enfermeira fala? Bisturi, checa a informação. Porque no momento de tensão, no momento que a gente está se defendendo, no momento que a gente está ali no nosso trabalho, é importante essa checagem, porque o óbvio não é óbvio, né? Porque cada um pensa de um jeito. O que é óbvio para mim não é óbvio para o meu colega. Se eu sou muito apegada a detalhes, eu às vezes falo demais e o outro colega é muito objetivo, às vezes fala de menos. Então eu tenho que encontrar esse meio do caminho fazendo a checagem. Tu entendeu? O que tu entendeu do que eu falei? Então, é fazer isso, isso e aquilo. Sabendo que não é nada pessoal, mas sim por uma qualidade melhor do trabalho e para que não gere retrabalho, né? Não gere confusão e não gere aí um desconforto das pessoas que estão ali na equipe. Para poder fazer um pedido. Então, olha, a comunicação não violenta, ela tem 4 passos simples, mas não é fácil, né? Porque eu tenho que fazer todo um trabalho interno e de empatia para conseguir aplicar esses 4 passos. E aqui o pedido, é muito importante a gente entender que pedido não é exigência, que nem a nossa colega trouxe, né? Então, quando a gente fica, às vezes, muito apegado à nossa estratégia, a gente faz um pedido, mas que a pessoa tem que dizer sim. E aí a pessoa não vai querer fazer. Né? Ou ela vai responder que não, ou ela vai dizer que sim e não faz, que acontece muito também no ambiente de trabalho, que a gente chama dessa violência velada, né? Inclusive, o Instituto Gallup trouxe uma pesquisa de que no ambiente de trabalho é considerado, né, pela CNV, até um lugar, às vezes, mais violento do que lugares em que tem uma violência expressa, porque no trabalho, geralmente, as pessoas são mais educadas, mas daí elas não fazem, porque elas não se expressam de verdade, não sentem liberdade de se comunicar com autenticidade, né? Então, é importante, na hora do pedido, usar uma linguagem positiva, clara, e que especifique a sua necessidade, né? Usando os passos anteriores. Então, tem que ser positiva. Por que positiva? A gente, quando vai fazer um pedido, a gente tende a usar no negativo, né? Por exemplo, nossa, tu pode desligar esse som? Tá atrapalhando o meu trabalho. Então, poxa, eu não estou conseguindo aqui fazer o meu trabalho. Tu pode usar o fone de ouvido? Tentar trazer o positivo, né? Trazendo uma solução, fazendo uma linguagem clara e positiva. Em vez de focar no erro, naquilo que a gente não está gostando da pessoa. Porque senão, de novo, a pessoa pode se sentir que ela está sendo atacada, né? Como a gente falou. Então, ela já vai se defender. Então, quando ela se sente... Então, usar uma linguagem assim, tentando buscar soluções positivas. Por exemplo, esse exemplo é bacana. Uma moça, né, queria muito que o marido passasse mais tempo em casa com ela, né? E com os filhos. Mas aí o que ela falou? Eu pedi pro meu marido que ele não trabalhasse tanto dias de semana à noite. Aí o que ele fez? Ele falou, nossa, que boa ideia, meu amor. E aí ele marcou quarta-feira futebol com os amigos. Então a pessoa não foi clara no pedido dela. Qual que era a necessidade dela? Então, às vezes, até na nossa linguagem, de querer ser querido com o outro, querer dizer que a gente está querendo o bem do outro, né? Mas não expressa a minha real necessidade, aí o tiro sai pelo lado errado. Porque aí ele se ocupou ainda mais, né? Com outras pessoas e ela se sentiu ainda mais sem a companhia da pessoa, né? Então, o que ela queria, na verdade? Que ele passasse pelo menos uma noite da semana com a família. Então, no início, a comunicação não violenta parece, assim, tem uma estrutura. Mas será que só para eu me falar eu tenho que falar desse jeito? Se é uma comunicação importante, sim. Porque a estrutura da comunicação não violenta, ela é importante até quando tu internaliza. Depois não vai mais falar assim, dessa forma, nesses passos, porque já vai ser automático, porque tu já vai estar com esse aprendizado interno, né? Tu já vai entender o que tu sente, a tua necessidade, e vai conseguir se expressar de uma maneira mais clara. Mas no início, a gente recomenda, sim, que use essa estrutura. E aí, atentar para a diferença entre pedido e exigência. Pedido é quando a gente está preparado para ouvir o não. Se for o caso, né? No pedido, a gente oferece a empatia para a pessoa. A exigência é quando a pessoa precisa se submeter ao que eu estou falando, né? Ela entende que ela tem que obedecer ou terá consequências.
E aí tem um exemplo bem simples que o Marshall traz num dos livros dele, que era assim, eles tinham feito uma divisão de tarefas, né, em casa, e o filho dele de 11 anos tinha que levar o lixo para fora. Mas toda quinta-feira, na hora de levar o lixo para fora, era que ele já começava aquela tensão, aquele estresse, que o menino não levava o lixo para fora, aí começava a comunicação, né? Fulano, hora do lixo. Aí o menino, já sei. Então, tu tem que tirar o lixo agora. E aí começou já começa a comunicação mais violenta. Então, ele perguntou para o filho, mas por que ele não fazia? Ele falou, porque eu sinto que eu sou obrigado a fazer, né? Não é um pedido, é uma exigência. E aí, tá, então se eu mudar a minha energia na hora de fazer o pedido, aí tu faz? Ele falou, não, se eu puder ter a escolha. Então, o macho percebeu, quando ele percebia que tanto fazia se o filho levasse ou não, o filho levava, olha só. E quando ele tinha aquele sentimento de autoridade, de obrigação, o filho ficava mais relutante e ele não levava tanto lixo para fora, não levava o lixo para fora, né? Que era o que ele tinha falado, que tinha combinado. Então, o pedido é diferente da exigência. O pedido eu ofereço a empatia e permito que o outro decida. Só que, claro, eu exponho de uma forma clara a situação. Não significa, claro, que se eu preciso que aquele trabalho seja feito, eu vou procurar uma outra estratégia. Então, eu peço a ajuda dessa pessoa. Se a pessoa não fizer, eu tenho outras estratégias para que isso aconteça, né? Mas o pedido ele tem que ser claro e positivo. Por exemplo, eu tenho... fulano chegou atrasado 3 vezes essa semana, né? A gente pode falar... Carla, por exemplo. Eu observei que essa semana você chegou atrasada meia hora, né? Todos os dias, e é bem... os 5 dias da semana, e é bem nesse horário que a gente tem a reunião de pauta. E é muito importante que a equipe esteja reunida nesse momento. Está acontecendo alguma coisa? Como é que é para ti conseguir chegar meia hora mais cedo? Então, abrir a oportunidade para a pessoa também se expressar, né? Porque às vezes a pessoa pode falar, mas é que eu tenho um filho pequeno, tenho que levar na hora, é bem nesse horário. Poxa, será que a gente não pode mudar o horário da reunião de pauta, então? Será que tem outra estratégia? Um outro exemplo, né, de diferença de pedido e exigência. Numa empresa, uma chefe estava muito incomodada que as pessoas começavam a tomar cafezinho, começavam a fazer muito barulho, e aí ela não conseguia trabalhar. Então, o que ela queria? Queria acabar com o cafezinho. Será que essa era a melhor estratégia para ela conseguir a necessidade dela ser atingida? Qual que é a necessidade dela? Conseguir trabalhar, né? Se concentrar. Só que o cafezinho foi colocado ali por algum motivo também, né? Para dar isso para os colaboradores, para as pessoas que estão trabalhando ali no mesmo ambiente. Então, ela fez um pedido. Olha, quando vocês se reúnem aqui e conversam, eu tenho muita dificuldade de me concentrar, porque eu preciso muito de silêncio na hora de executar o meu trabalho. Será que na hora que vocês tiverem mais de 2 pessoas, poderiam tomar um cafezinho na sala de reunião? Então, o pedido, ele abre oportunidade para estratégias de negociação, para outros pontos de vista. A exigência, não, ela é mais categórica, né? Tem que ser desse jeito. Então, aqui trazendo os 4 componentes da comunicação não violenta, naquele exemplo ali do Marshall, né? Já que a Daniela levantou a mão para fazer uma contribuição. Pode falar, por favor. Obrigada, Carlos. Não, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que, na sua opinião, é necessário sempre trazer a observação e o sentimento para fazer o pedido? Ou, identificando a minha necessidade, né, eu fazer o pedido direto? Você acha que tem diferença na comunicação? Eu acredito que tem. Como a gente está aprendendo uma nova língua, né? Quando a gente aprende uma nova língua, a gramática ela é importante no início, para a gente não falar, né? Não se perder. Vamos falar. Então, depois a gente pode falar a língua idiomática, né? Quando a gente já está lá internalizado, isso, a gente consegue se expressar de uma forma mais livre, sem seguir esses passos. Mas no início, o Marshall recomenda, e eu acredito pela minha experiência também, que é importante trazer os 4 pontos. Por quê? Porque às vezes a pessoa não entende por que tu está pedindo aquilo, ela não entendeu do que tu está falando, né? Então, a observação é como situar, assim,
E é importante que a situação, a observação, não pode trazer coisas de muito longe do passado, tá? Isso também é um ponto importante. Obrigada por trazer, para eu lembrar de dar essa informação. A gente vai trabalhar sobre questões pontuais, uma coisa que aconteceu, né, agora, né? Então, eu vou falar sobre isso. Não vou ficar falando, porque tu sempre, toda a vida, né, desde que eu te conheço. Então, a comunicação, ela tem que ser clara e pontual. Por isso que a observação é muito importante. Quando aconteceu tal coisa, né, eu fiquei muito angustiada, porque eu precisava muito daquilo. Tá bom? Mas depois vai sendo mais natural, a partir do momento que a gente vai internalizando isso e faz isso naturalmente. E até teve um participante lá de um workshop que falou, no início eu fazia até uma colinha, né? E aí quando as pessoas falavam, você precisa falar desse jeito, eu falou assim, ou eu falo desse jeito, ou eu falo daquela maneira que tu já está acostumada. Não, pode levar o tempo que tu precisar. Porque o resultado é muito melhor, né? Quando a gente consegue fazer com calma essa comunicação no início. E aí, depois ela vai fluindo naturalmente. Porque daí eu já vou identificando. Jaqueline, quando tu fala em pedido e exigência, só um olhar sobre, em especial, eu estou na direção, mas em especial quem está em cargo de coordenação, de chefia, que tem colegas sob sua tutela numa coordenadoria ou numa chefia, e aí tem essa questão do pedido e exigência. E é difícil para quem está com a responsabilidade de dar resultado, seja para o aluno, ou seja para quem está acima dele, uma direção, a própria reitoria, né? Tem demandas e tem prazos, um edital, uma coisa assim, e aí tu está distribuindo as tarefas para a tua equipe, para o teu grupo de trabalho, tu está fazendo um pedido e, às vezes, uma exigência, porque a exigência está acima de ti e tu tem que cumprir um prazo, né? Por mais que o servidor, o teu colega, o teu subordinado, digamos assim, diga, mas eu estou cheio de demanda. E aí tu, como chefe, vai dizer assim, mas a gente tem uma exigência, temos um prazo, temos que cumprir. Tem que entrar no nosso roteiro de trabalho mais essa demanda. Ao mesmo tempo que tu está pedindo, tem que ter toda a argumentação do pedido, tu também tem que fazer uma exigência porque tu tem prazo, ou é porque o aluno mandou para a ouvidoria, tu tem 5 dias para responder, ou 10 dias para responder, ou é porque tem um edital e vai ser publicado, tem que cumprir as etapas do edital. Por algum motivo, é uma exigência, porque tem que cumprir alguma determinação, mas ao mesmo tempo tem que pedir, porque tu precisa da colaboração do teu colega. Então, o que eu costumo falar para os colegas nesse sentido, vale o acordado, né? Então, uma conversa do acordado, só que às vezes é difícil por perfil, tanto falando num grupo de trabalho específico, sem citar ninguém, né? Tanto um coordenador de setor, quanto para o colega que está naquele momento subordinado àquela coordenadoria, é difícil, pelo perfil de cada um, entender esse momento da exigência, do pedido, da necessidade e do acordo. Eu costumo sempre orientar, quando existe qualquer demanda, vale o acordado. Então, se você combinou, faz um resuminho depois, manda no e-mail, registra o acordado, dos prazos, tudo que foi acordado, e registra aquilo ali. Eu sempre recomendo, faz tudo registrado no e-mail institucional, o que for preciso, nesse sentido, e vale o acordado. Aí sim, se a pessoa não cumpriu o acordado, ela vai se justificar contigo, porque não conseguiu, né? Vai ter uma justificativa, e tu, enquanto coordenador ou chefe, ou seja, a situação que estiver situado, vai exigir, ou vai cobrar, vai dialogar, mas é delicada essa questão do pedido, da exigência, quando você que está exigindo ou pedindo tem prazo e tem alguém acima de ti na mesma situação, te trazendo, por exemplo, uma ouvidoria. Você tem 5 dias para responder uma ouvidoria. E aí tu manda para o coordenador do curso, eu como diretor, né, manda para o coordenador do curso, olha, aí ele tem que ir atrás das informações, ou seja, demanda a equipe dele também, e aí, assim, vem de cima, eu recebi da ouvidoria, eu passo para o coordenador, tem que passar para o professor, ou seja, vai atrás das informações, tudo dentro de um prazo. Ao mesmo tempo que você está pedindo, tem uma exigência em cima, porque você tem prazo a ser cumprido. Essa delicadeza é difícil, mas a empatia que tu falou antes, que foi bem tratada aqui, é a situação de se colocar no lugar do outro e entender os porquês. É difícil, mas é um exercício que a gente tem que fazer sempre. Só trouxe o contexto aí para poder trabalhar essa questão aí do contextualizar o pedido e a exigência, que para nós é difícil em alguns momentos. Com certeza é um grande desafio, né? Porque aí tem também a responsabilidade, né, de delegar e de trazer esses resultados, né, da equipe. E aí a comunicação não violenta traz isso, assim, que na hora da conversa, tratar de igual para igual, sim, né, porque a pessoa ela quer se sentir com voz também para poder se expressar, e aí praticar empatia, entender as necessidades, mas sim, existe algo que precisa ser feito, né, então como que nós vamos resolver esse problema? Tem que resolver, né,
Então, aí, em equipe, a gente pode procurar talvez outra estratégia, mas esse problema precisa ser resolvido, porque é um combinado, faz parte do cargo mesmo, né? Do trabalho que está sendo executado, né? A Márcia levantou a mão também para fazer uma contribuição. Então, e a minha fala é mais ou menos para o Carlos. Então, é que eu penso o seguinte, né? É o meu pensamento. As pessoas são diferentes, né? Cada um tem uma maneira de fazer o seu trabalho. Então, vamos supor eu vou falar de mim, tá? Eu gosto de fazer trabalhos dando prazos, é uma mania minha, mas tem outras pessoas que não, e fazem no horário certo, mesmo não dando prazo, elas fazem no horário certo. O que é que eu quero dizer com isso? Então, no caso do Carlos, aí que está falando aí da necessidade de ter até um impulso mais forte, porque existem matérias de urgência, então, e que tal, Carlos, de você ser claro, tipo assim, ó, você tem algo que você tem que resolver e precisa de urgência, você não esperar de mim eu dar esse prazo, porque você não pede para mim, Márcia, quanto tempo você acha que consegue me dar isso? Então, o que eu digo assim é que as pessoas normalmente esperam das outras coisas que muitas vezes a outra pessoa não consegue dar, entende? Então, é falar, escuta, eu preciso disso, você consegue dar conta em 3 dias ou 4 dias? E é expor isso, entende? Não esperar que a outra pessoa tenha essa iniciativa, entende? Então, eu digo, é isso. Você entendeu, Carlos? Por isso que eu digo, a importância do vale acordado, né? É importante conversar e acordar. Se acordou um prazo, beleza, está acordado. Agora, se simplesmente dá uma demanda para a pessoa, aí passou 3, 4 dias sem cobrar dela, se não foi combinado um prazo, talvez o tempo dela não é o mesmo que tu está pensando quando tu trouxe a demanda. É bem correta a tua fala, Márcia, concordo. Exato, mas nem todo mundo tem essa cultura, entende, Carlos? Nem todo mundo, de estar dando satisfação, de dar prazos, né? Mas é muito interessante essa questão aí que você está falando mesmo. É isso aí. Desculpa. Perfeito, exatamente, né? Tanto o Carlos quanto a Márcia trouxeram justamente essa questão da importância do conversar, né? Para conseguir entender o contexto e deixar tudo claro, para poder fazer esse pedido também de uma forma bem clara, né? Qual que é a urgência, qual que é a demanda, qual que é o prazo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estão vendo a tela de novo agora? Sim. Os 4 componentes. Nesse caso ali, né, da moça que pediu pro marido parar de trabalhar tanto, né, poderia falar, né, eu tenho observado que você está trabalhando até muito tarde e eu sinto sua falta, né, eu tenho necessidade da sua companhia. Você poderia passar uma noite por semana com a família? Será que dá conta, né? É possível? E aí trazer abrir, né, o diálogo, trazer essa possibilidade de abertura de diálogo. E aqui eu trouxe um texto, que depois eu posso abrir para a gente conversar um pouquinho, que está no livro do Marshall, né? Fala, palavras são janelas ou são paredes? Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, eu preciso saber. Foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda. Eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que eu preciso dizer, coisas que significam muito para mim. E se as minhas palavras não forem claras, você pode me ajudar a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que eu não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos.
Então, queria só trazer aqui algumas informações, né? A gente vai ter um curso de inteligência emocional com os diferentes perfis de personalidade, agora para agosto também. E aí depois a gente faz um curso de CNV com o Enneagrama, né? Aplicando a CNV com os diferentes perfis de personalidades em setembro. E agora eu também queria abrir para a gente conversar um pouquinho, quais as dúvidas, como é que vocês sentem com relação a isso. Eu anotei aqui, já que com relação aos 4 passos ali que você falou, né? A questão, primeiro, do tempo, né? Você comentou ali a questão da gente, muitas vezes, comunicar com pressa, né? Então, a gente não tem tempo de parar para escutar o outro, a gente já está pensando no que a gente vai responder e no que eu tenho que fazer depois. Então, eu acho que uma das primeiras questões para a gente reorganizar assim, é o tempo, que é a gente se permitir ter tempo para ouvir o outro, né? E para fazer uma escuta qualificada, para poder também se perceber naquela comunicação, né? Para eu conseguir identificar o que eu sinto, o que eu percebo, qual é a minha necessidade, qual é a necessidade do outro, eu preciso ter tempo para isso, né? Então, não posso fazer da forma atropelada como normalmente a gente faz as coisas. Então, acho que essa questão do tempo é um dos aspectos, assim, importantes da gente refletir em como a gente lida com isso, né, na nossa vida. E aí me reportou a questão do estar presente no agora, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é O Poder do Agora, que o autor fala da gente se colocar presente no agora, né? Se perceber nesse momento. Normalmente a gente não vive o agora, a gente ou fica no passado ou já está pensando no futuro, né? E não vive o agora. E quando a gente comunica, para a gente poder fazer uma comunicação não violenta e seguir aqueles 4 passos, ali, principalmente, né, como você falou no início, quando a gente está aprendendo a fazer, de seguir, a gente precisa estar no agora e se perceber e se dar esse tempo, né, de fazer com tranquilidade. E um outro ponto que eu percebo disso é a questão de eu conhecer as minhas necessidades e os meus sentimentos, né? Então, eu acho que é difícil eu identificar a necessidade do outro se eu não consigo identificar nem as minhas necessidades, né? Então, acho que a gente precisa conhecer melhor as nossas necessidades, o que eu preciso, para que eu possa também entender melhor a necessidade do outro, né? O que o outro traz, o que o outro está querendo me falar quando ele se comunica de determinada forma comigo. Então, acho que são 2 pontos bem interessantes da gente pensar para poder usar, né, de forma mais eficiente esses passos da comunicação não violenta. Ótimo. Isso da presença é fundamental, né? Para a gente conseguir, então, aí, inclusive, sair do modo defensivo, né? Voltar para a gente mesmo, sair. Porque o que intensifica mais a nossa defesa, porque vem a emoção, mas o que intensifica mais a nossa defesa, então, é a nossa visão de mundo, que está ligada às nossas crenças e julgamentos, né? Então, conseguir desligar isso já é o primeiro passo para voltar para a presença. Ouvir a respiração. Muito obrigada, Carol. Essa questão do tempo eu também fiquei pensando bastante, né? Eu já tive na gestão e mesmo enquanto servidora, quando a gente tem muita coisa para resolver e que tem prazo e que precisa ser entregue e cumprida, às vezes fica difícil de a gente ter esse cuidado com o outro e até mesmo com a gente mesmo, de se perceber e de perceber a necessidade do outro. Então, né, de parar, de ouvir, como o Carlos colocou, é sempre uma coisa que vem, né, e a gente não certeado, sabe? Então, eu fiquei pensando aqui, meu Deus, será que então a gente tem jeito, né, considerando a correria que a gente vive, considerando toda a demanda que a gente tem, né, enquanto individual, servidor, ou quanto CFAD, então isso acaba me preocupando um pouco, se a gente não repensar a curto, médio e longo prazo o que a gente quer para o CFAD, como o CFAD precisa ser,
a gente não vai ter esse tempo de se ouvir, de parar e ter esse tempo de pensar para poder responder e de entender o outro com um pouco mais de cuidado. Tanto de a gente entender quem faz parte da nossa equipe ou como a gente entender quem está na gestão. Então, acho que é fundamental repensar, né, toda a organização. De, claro, não é tacar fogo e construir tudo do zero, mas de parar e pensar, né, como é que está a nossa carga horária, como é que estão as nossas demandas, como é que está a organização, é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer, para a gente poder ter espaço de ter uma qualidade de vida no trabalho melhor, né. Então, foi isso, o ponto do tempo foi que me chamou bastante atenção também. O Jaqueline, ali no chat a gente estava comentando acerca de capacitação e da temática, se tu puderes falar um pouquinho mais do curso, de repente, como é que é a estrutura e como é que funciona, né? Quem sabe o pessoal se anima, se organiza e a gente consegue o recurso com a chefia e com a reitoria para poder fazer. Que bacana. Sobre isso que tu trouxe, primeiro eu queria trazer uma pergunta mesmo, né? Será que os nossos maiores problemas, né, no nosso trabalho no dia a dia são problemas técnicos ou são dificuldades nos relacionamentos de se ouvir? Porque realmente as dificuldades que a gente enfrenta quando a gente fica chateado, quando a gente fica angustiado, né, quando a gente fica frustrado, será porque eu não sei fazer o trabalho, é uma questão técnica, né, ou será que tem a ver com relações humanas? Jaqueline, nessa tua fala, a gente teve na semana pedagógica passada, anterior, como uma das propostas, pensando bem nessa tua fala, que é conhecer o trabalho do outro. Então, a gente abriu espaço para quem gostaria, e tivemos alguns colegas que o fizeram, apresentar na semana pedagógica, teve um momento para isso. Fala um pouco sobre o teu setor, o que se faz no teu setor, para os outros entenderem e também trazerem, nesse momento, as dúvidas. Porque, às vezes, tu passa uma demanda, tu depende, por exemplo, tu depende do pedagógico, tu depende da produção de materiais, tu depende do registro acadêmico para alguma ação, né? Então, tu ouvir como é que funciona lá dentro aquele setor, que, às vezes, tu não conhece. Tu é um professor, tu não mexe com o recurso, como é que é a secretaria acadêmica ou com o RA, mas tu tem demanda, tu tem alguma tarefa tua que implica neles ou deles que implica em ti. E tu acha que lá a coisa não funciona porque para ti estoura um problema que você tem que resolver. Então, tu não entende como é que funciona lá. Então, a gente abriu para poder... E acho que um dos problemas que a gente tem nas relações é isso. Tu não conhece o fazer do outro e tu conhece o teu fazer. E aí, quando tu tem o teu fazer, depende do fazer do teu colega, tu acha que o teu colega não é bom no que ele faz. Mas, na verdade, tu não sabe a quantidade, como a Luísa falou agora, a gente tem muitas demandas, a gente não sabe as demandas que a gente tem. O que a gente sabe é que a gente tem um número reduzido de servidor em função da nossa configuração, e é uma realidade que a gente vive, e a gente já melhorou muito, porque há não muito tempo, a gente tem 6 anos, há pouco tempo atrás, era a Gislene, eu, Douglas, Nilo, eram 5, 6 servidores, a Maria Luísa, eram 5, 6 servidores, hoje a gente está em 40 servidores, ou seja, já evoluímos bastante, tanto no número de servidores, como na nossa oferta, mas ainda somos carentes de uma série de funções e de mais colegas para ampliar e qualificar nosso trabalho, mas a realidade que a gente tem é essa. Então, com a realidade que a gente tem, a fala da Luísa é certa, o que queremos para o CERFEAD é qualificar o que nós temos e não ampliar, porque ampliar demanda mais trabalho para a equipe que a gente tem. Então, assim, como é que a gente tem que pensar o que a gente quer para o CERFEAD? Se a gente quer crescer mais, vamos qualificar o que temos para crescer, porque se continuar no crescimento de mais oferta, ampliando as ofertas, e a gente vai ter mais trabalho com o mesmo grupo de trabalho, porque não temos perspectiva de novos cargos a curto prazo. Então, assim, o que eu vejo na tua fala é nessa questão da gente poder tentar entender mais como é que funciona os demais setores. Eu sinceramente, eu assumi a direção ano passado e eu sabia dos setores, eu conheço, já fui coordenador de curso, já fui chefe de departamento, mas agora na direção, ampliou meu universo, que eu não conhecia, do próprio CERFEAD, né, de conhecer as demandas, os fluxos e as atividades dos setores. Então, assim, eu conheço muito mais agora do que antes, enquanto professor. E os meus colegas que não passaram ainda pela gestão, por uma coordenação, não conhecem esse universo de quantidade de demandas e fluxos, e às vezes está de fora, olhando o que o outro faz, mas de uma forma de fora do ambiente.
Então, o entendimento que tem, às vezes, pode ser, eu posso estar enganado, né, mas o entendimento que tem é que não funciona bem, ou que não é tão bom quanto poderia, ou que não dá o gás que um servidor público tem que dar, sei lá, pode vir muitas ideias na cabeça, né? Mas o ideal é a gente tentar conhecer um pouquinho o trabalho do outro colega. E a gente pode retomar na próxima semana o que a gente fez na semana pedagógica passada, na próxima semana pedagógica, de abrir para outros fazer o mesmo que já fizemos no primeiro momento, de vir apresentar o seu setor, os seus fluxos, as suas demandas, para que a gente conheça mais como é que funciona os departamentos, os setores do CERFEAD, e a gente entender, para a gente poder entender o colega e ter a empatia, né, dos prazos. E agora tem situações que é inevitável, quando tem prazo de uma determinação judicial, ou de uma ouvidoria, ou um pedido de reitor, sei lá, aí tu tem que entrar no fluxo de trabalho. Tem um fluxo já definido, o coordenador já distribuiu as tarefas, e vem algo de cima, que tu tem um prazo, 5 dias, 10 dias para cumprir. E aí quando o chefe do departamento, ou o coordenador do setor, chega para os seus servidores, olha, tem que dar conta disso aqui. E tá, mas eu estou cheio de coisa, eu não consigo. Mas tem que entrar porque tem prazo. É delicado isso. E a gente tem que, quando a gente entende como é que funciona, eu vejo quando alguém que não é servidor público e fala, por que contrata professor, mas não tem dinheiro para isso? Por que fez ampliou tal coisa em tal campus, mas não tem dinheiro para isso? É que não entende como é que funciona a estrutura pública, que para cada coisa que faz, o dinheiro vem numa rubrica, que tu não pode usar para outra coisa. Então, vem o dinheiro numa rubrica para fazer tal coisa. Não dá para tirar dinheiro dali e fazer outra. Aí é má gestão do dinheiro público. Mas quem dá